Bom, gente, vamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, né? E hoje nós estamos aqui com um tema aqui inédito, né? É um tema que não é tão assim da rotina, né, de um contador na contabilidade. E nós vamos falar hoje sobre prestação de contas eleitorais nas eleições de 2024. E nós convidamos hoje aqui o Guilherme Guimarães. Ele é contador, mestre em contabilidade e administração. Aí nós trouxemos ele aqui para responder várias perguntinhas e minha colinha já está aqui. Por quê? Porque é um tema muito diferente, né? Geralmente nós trazemos aqui contadores para falar sobre contabilidade privada, né? E hoje é um episódio especial porque nós vamos falar de eleições, né? Então deixa aqui o meu muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Certip, Guilherme. Obrigado, meu amigo. Fico honrado com o convite e espero contribuir não só com o profissional, né, com as pessoas que querem entender um pouquinho mais sobre o tema, mas contribuir também com a população em geral, Sim. porque é um tema que afeta diretamente o profissional da contabilidade, mas afeta também os candidatos, os partidos políticos e a população, uma vez que boa parte do recurso que será aplicado nas eleições de 2024 são recursos públicos, Públicos. né? Então, nós temos aí pelo menos duas fontes de recurso, que é o Fundo Partidário e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, algo em torno de 5 bilhões irrigando as campanhas de 2024. E é muito dinheiro, né? E para poder gerir bem uma campanha precisa de um profissional da contabilidade. Mas antes de nós entrarmos aqui no tema, Guilherme, eu gostaria que você se apresentasse aqui ao público. Como foi que você começou a sua trajetória aí na contabilidade? Conta mais um pouco para o público lhe conhecer. Bom, meu nome é Guilherme Guimarães, sou contador há 20 anos, trabalho com eleições há 20 anos. Só isso, né? Além da contabilidade eleitoral, que aí envolve contabilidade durante o período de campanha, mas também tem a contabilidade partidária, que é um CNPJ, que é Hum, uma empresa como outra qualquer, ainda que sem fins lucrativos, ela tem as obrigações legais, tá? A gente trabalha com perícia contábil, é a nossa formação desde o início, tá? Perícia, auditoria, consultoria financeira e a parte de contabilidade eleitoral. Fora isso, então, em função das atividades que a gente desenvolve, a gente trabalha também a parte de cursos, treinamentos, nas áreas de perícia, auditoria e contabilidade eleitoral. Hoje, né, nós temos um escritório, a gente não trabalha com contabilidade do dia a dia, contabilidade comercial, nem contabilidade tradicional. pública, né? É bom deixar claro que a contabilidade eleitoral ela é sui generis, né? Ela não se Uhum. compara, por exemplo, à contabilidade pública. É muito comum as pessoas confundirem. Ah, quem faz contabilidade pública faz a contabilidade eleitoral. Não. É diferente. Sistemas diferentes, legislação diferente, regras diferentes, tá? Então é importante deixar isso bem frisado também, né? Então a gente tem um escritório que atua nessa área e aí de 2 em 2 anos a gente tem um boom de atividade específica das eleições, né? Mas durante o curso normal, os dias normais, a gente também tem uma atividade, mas não é a contabilidade do dia a dia. É porque a eleição é a cada 2 anos, né? Que tem as municipais, as estaduais, Sim, mas não deixam de ter obrigações para poder ju- prestar conta, né? justamente. E é um assunto sério, né? Tem uma resolução de 2019 que trata sobre registro de candidatura, que ele afirma que candidatos vinculados a partidos com omissão de prestações de contas não serão candidatos. Então é Hum, possível que agora a gente descubra alguns partidos ainda com problemas, sim. né? Deixa para a última hora. Deixa para a última hora ou não se atentou, né? E aí, durante o processo de registro de candidatura, que é o momento que nós estamos, né? Alguns candidatos não sairão candidatos. E isso também, Guilherme, porque não procura um profissional, né? Capacitado. Justamente, a ideia de você se cercar de profissionais que atuam na área e tenham conhecimento específico, lembra que é uma área específica, né? Sim, Ele vai lhe proteger de problemas. Então, é uma forma de a gente trabalhar aí preventivamente ao cometimento de erros, falhas, né? sim. Então, o profissional da contabilidade, para partido, ele sempre foi exigido, né? Mas de 10 anos para cá, o profissional da contabilidade ele passa a ser obrigatório no processo de prestação de contas de campanha. Uhum. Então, isso traz mais transparência, traz mais qualidade na informação que é prestada pelo candidato, principalmente pelo fato da utilização do recurso público.
Pronto. Isso era a minha primeira pergunta para você, né? Por que que a prestação de contas ela é tão importante num processo, numa campanha eleitoral, né? Sim. Nós temos diversos usuários da informação contábil. Isso a gente Uhum. aprende no primeiro período do curso de contabilidade, né? Sim, sim. Na contabilidade eleitoral não é diferente, tá? Então, existe o usuário da informação partido, existe o usuário da informação candidato, existe o usuário da informação justiça eleitoral, porque ela vai fiscalizar o processo de prestação de contas, Sim. existe o processo de fiscalização, nós, população, o público em geral, qualquer um de nós, todos nós temos Nós como somos os usuários. também É. somos usuários, né? Então, quando a gente fala de prestação de contas de partido, existe um site depois, quem quiser consultar, chamado Divulga SPCA. Nós vamos divulgar ele aqui embaixo, né? O link para que o Pronto, pessoal bacana. consiga. O que é o Divulga SPCA? Existe um sistema próprio da Justiça Eleitoral chamado SPCA, Sistema de Prestação de Contas Anual, e esse sistema, ele é online, tá? Ele é Uhum. ambiente nuvem, no qual você vai inserindo as informações do partido e qualquer um de nós podemos acessar e Até no verificar celular mesmo ali, ligeirinho. rapidinho, né? Você consegue identificar quanto foi que o partido arrecadou, como ele gastou, tá? Durante o período eleitoral não é diferente. Existe um sistema diferente, que não é nuvem, mas que, em razão da recepção de recursos financeiros, o contador é obrigado a enviar uma informação, chamado relatório financeiro de 72 horas. Quando você envia essa informação ela fica pública. Então, qualquer um de nós podemos fiscalizar os candidatos de quanto ele arrecadou e como ele aplicou esses recursos também. Né? Aí esse outro site não é o mesmo. Primeiro lá divulga SPCA, Tanto sistema aqui. que é voltado para a prestação de contas anual do Uhum. partido político, e nós temos o SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas de Eleição, é específico, tá? E aí o portal da transparência, eu costumo chamar assim, chama-se Divulga Candi, de candidato, né? Candi mudo, né? Então Uhum. também fica aí a Então, hashtag fica a dica, vá fica a fiscalizar o dica. candidato. Isso serve até, Guilherme, para você que tá querendo votar em um candidato, você pesquisar antes para que você não dê o seu voto ali em vão, né? Porque se tiver assim errado, você vai Existe, saber antes, né? existe uma teoria de finanças, né? Chamada é como se você estivesse dando um sinal, né? Uhum. Teoria da sinalização. O que que significa essa teoria, né? Que se eu estou fazendo algo errado agora, lá na frente eu estou dando um sinal de que eu também vou fazer errado. Sim, Então, normalmente, a gente costuma dizer assim, que se o candidato teve uma prestação de contas reprovada, né? Naturalmente, certo? É possível é possível. possível, ele está dando um sinal de que lá na frente ele também vai cometer falhas. É. Então lembra que a gente vai prestar contas de um período de 45 dias de campanha, né? Do dia 16 de agosto até dia 6 de outubro. Então é um breve espaço de Sim, tempo, é bem muito corrido, curto. muito... Antigamente era maior o prazo, Eram né? 3 meses de campanha, né? Mas já tem aí uns 3 campanhas que só são 45 dias, tá? E aí a gente presta conta desses 45 dias. E se ele cometeu falhas em 45 dias, quem não garante que em 4 anos ele também não vai cometer Sim, falhas? Então, certeza. ele está emitindo um sinal para o eleitor quando ele não consegue cumprir com as regras de prestação de contas eleitoral. A velha Aí desorganização. aí a necessidade de um profissional capaz, né, com Uhum. experiência, que trabalhe na área, que se especializou, que estudou, que se preparou para atender às normas da forma como elas estão Sim, postas. sim. O que que pode acontecer, Guilherme, se não houver uma prestação de contas ali certinha? Quais são as consequências? Nós temos hoje até 4 tipos de julgamentos, né? A conta não prestada, a conta desaprovada, a conta aprovada com ressalva e a conta aprovada, que é aquela que está 100% bonitinha. A conta aprovada, show de bola, 100%, passou. A conta aprovada com ressalva, ela pode, mesmo sendo aprovada, o Ministério Público pode abrir algum tipo de investigação. Sim, Ministério Público Eleitoral, tá? A conta desaprovada, o candidato ele perde a certidão de quitação eleitoral, assim como a conta não prestada. Delas é a pior. A conta não prestada lhe deixa inelegível por 8 anos, é certo? a pior. É a pior delas. É. Significa o quê? Que você nem prestou conta. E não prestar conta não quer dizer que é porque você não enviou, não.
Você pode ter enviado informações, só que as informações não foram suficientes nem para que o corpo técnico do TRE, que é quem Sim. fiscaliza, né, ele desse uma opinião técnica. Então, no caso, se eu sou candidato, se eu for eleito e estou nessa situação, eu já nem Ele, assumo. ele não é nem diplomado. Então, o calendário eleitoral de 2024, até dia 19 de dezembro, todas as contas devem ser julgadas, certo? Com uma dessas quatro possibilidades que eu comentei. A Sim. depender das possibilidades, ele não assume. As outras, no caso com ressalva, ele pode até assumir, Ele mas tem um prazo para resolver, no não é, caso. não é nem resolver. Às vezes são fatos que não prejudicam a análise integral da prestação de contas, né? Então ele ganhou uma ressalva. Se Hum, for fatos tranquilos, o Ministério Público também não vai fazer nada. Mas se forem fatos que realmente levantem suspeitas adicionais, aí o Ministério Público pode abrir um processo de investigação. Então, recentemente, nós atendemos demandas de candidato eleito, cargo eletivo, está tudo bacaninha, e ele está recebendo notificações para apresentar comprovação de renda dos doadores. Porque em prestação de contas de campanha, em contabilidade uhum, eleitoral, existe regra para arrecadação, regra para aplicação de recursos, né? Limites legais de doação, limites legais de gastos. Então tem uma uhum. série de fatores que impactam na qualidade da informação e na legalidade dos atos de campanha. Certo. Quando é que um candidato, um pré-candidato, ele deve se preocupar com a prestação de contas? Você, como profissional, recomenda quanto tempo antes ou quando começar mesmo ali a campanha? Dá É, aí uma dica. eu não sei se vocês observam, né? Mas quem está envolvido na campanha, em campanhas eleitorais de uma forma geral, fica ligado nas publicações de rede social, né? Ah, é só o que tem. Então, de abril para cá, a gente viu Sim. uma corrida de muita gente Sou trabalhando. pré-candidato, né? Isso. Tá. Tudo isso é permitido porque a regra de pré-campanha ele tem as regrinhas próprias lá, tá? Uhum. Inclusive, não existe prestação de contas de pré-campanha, tá? Mas existem gastos de pré-campanha. O grande problema é que, a depender do volume de gasto de pré-campanha, isso pode ser considerado um abuso do poder econômico. Isso vai ensejar multas e etc. Na resolução que trata sobre prestações de contas, sobre contabilidade eleitoral, ele fala o seguinte, que é obrigatório a presença do contador e do advogado, porque isso é um processo judicial, Uhum. certo? E ele diz que isso deve ser desde o início da campanha. Só que a campanha, de fato, que é o pedido de voto, ela só inicia dia 16 de agosto, finalizando dia 6 de Que outubro. pode pedir, né? Eu tô pedindo aqui seu Meu voto, né? número é tal, Sim. e esse aí é o pedido de voto. Esse é o período de campanha, são 45 dias, tá? Uhum. Mas o candidato, ele tem que saber, o pré-candidato, né? Ele tem que saber como ele vai arrecadar recursos, se esse recurso vai vir do partido. Vindo do partido, como é que eu posso gastar esse recurso? Se eu posso contratar carro, se eu posso contratar combustível, se eu posso ter material gráfico, jingle, equipe de marketing, Sim. né? Estrutura para eventos. Então, esses que eu estou falando aqui são gastos possíveis, né? Antigamente se existia, né, a concessão de brindes, chaveiros, Sim. Até show, né? camisas, Tinha até bonés, show antes. showmício, né? Era Uhum. muito comum. Hoje isso não pode mais. Se não pode mais, o candidato tem que estar orientado. Se um candidato, um pré-candidato, né, antes do período de fazer campanha, que é o dia 16, ele cometeu algum erro desse, de ter pedido um voto, ou dado algum brinde, Isso vai ensejar em multas, tá? mas ele Essa questão é corre, mais jurídica, tá? sim, Mas ele vai ensejar em multas e quando ele vai fazer o registro de candidatura, ele tem que ter as certidões. Naturalmente, ele vai ter que ter uma certidão eleitoral, certidão de quitação eleitoral. E se ele tiver multas ativas não pagas, ele não pode ser candidato, Hum. né? Então, é importante. Então essas multas elas ocorrem antes E durante e também, durante. porque durante o período eleitoral ele pode cometer algum deslize, Ah, né? E aí a Justiça Eleitoral também pune. E essa sim é porque uma tem, despesa de campanha. tem as regras, né? Tem as regras que não pode fazer campanha antes do permitido, mas também tem Do que pode as fazer durante no período durante. eleitoral. Por Ah, exemplo, uma coisa que era muito comum que hoje a gente não vê mais. Não sei se vocês lembram, mas o carro de som. sim, Lembra do carro de som volante? Que passava o dia todinho a maior altura, rodando com a música do candidato? sim. Hoje não pode mais. Pode o carro de som se for num evento de promoção de candidatura em que o candidato esteja presente. No caso, uma reunião em um bairro. Pode. Numa Então, carreata. então nessas eleições não pode mais O rodar. carro volante, não. Não. Ele vai ter a musiquinha no celular, no Ah, então WhatsApp, na eu rede faço é gostar social. disso, sabia? Porque
é um pouco enjoado. Carro na rua incomoda, né? Vocês lembram daqueles cavaletes? Aqueles Sim, cavaletes que sim, sim. quebrava, ficava no meio da rua, Sim, furava pneu, hum, aquilo ali não pode não mais. pode. Lembra daqueles papelões que o pessoal colava nos postes? Hum. Aquilo ali também não pode Quais foram, mais. assim, além disso, as principais mudanças que tiveram das eleições anteriores para essa agora? Em relação à prestação de contas, nós tivemos algumas. Primeiro, a doação e o pagamento via Pix. Na campanha passada, a gente podia fazer a arrecadação via Pix se a chave fosse CPF. Hoje, não pode, pode qualquer uma. Chave CPF, chave CNPJ não, porque não pode, né? Mas chave CPF, chave e-mail, celular, aquela chave aleatória, todas essas chaves são permitidas para Então, serem arrecadadas e para aplicar o recurso também, tá? então Isso é uma regrinha básica. para prestar conta desses recebimentos, tem que ser identificado o depósito? Obrigatoriamente, transferência eletrônica identificada, tá? O Pix identificado do doador diretamente para a conta do candidato. Sim. Existe a conta pessoa física que não se mistura com a conta de candidato. Cada candidato, quando faz o registro de candidatura, é atribuído um CNPJ, então é constituído um patrimônio próprio, tá? E aí toda arrecadação e aplicação de recursos ele ocorre via trânsito dentro dessas contas que são abertas. São 3 contas. Então, no caso, não tem como ser uma chave Pix CPF, no caso, né? Para arrecadar recurso, não, porque só pode arrecadar, só Tem pode que na fazer doação conta, pessoa física. sim, Quem doa é pessoa física, pessoa tá? física. Pessoa jurídica foi vetado também há alguns anos atrás. Uhum. Antigamente, empresas, né, CNPJs podiam fazer doação. Hoje não mais, tá bom? Então, nós temos 3 contas. A conta Outros Recursos, a conta Fundo Partidário e a conta FEFC, que é a Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mais conhecido como Fundão Eleitoral, né? Uhum. Então, essas 3 contas, elas não se comunicam porque possuem naturezas distintas. A conta Outros Recursos só transita recursos do próprio candidato e de pessoas físicas. A conta Fundo Partidário e a Fundo Eleitoral só vem do partido. Então, eu não vou transferir uma conta de um saldo de uma conta para outra conta, Sim. certo? Ela só sai dali para pagar despesas, Uhum. tá? Despesas de campanha. Pronto. Então, todo registro tem que passar pela conta pessoa jurídica. Obrigatoriamente. Existe. Uma regra vinculada ao Banco Central é que os extratos bancários devem aparecer o CPF e os CNPJs. Uhum. CPF de quem doou Quem doou e o e o CNPJ de CNPJ quem para quem recebeu. você pagou as despesas de campanha. Pronto. Existem limites de recebimento, De de doação? doação, sim. Doação pessoa física, 10% do rendimento bruto auferido no ano calendário anterior. No imposto de renda, no Imposto de caso. renda. Se eu ganhei no ano passado 500 mil, eu posso doar 50 mil reais. Se eu ganhei 100 mil, eu só posso doar 10 mil reais. Mas isso não é por candidato, é geral. Então eu posso Uhum. doar para vários candidatos, desde que o somatório das minhas doações não extrapole os Ative. 10%. Ah, sim. Tá? Entendi. Aí existe também a regra de autofinanciamento, que é o candidato se financiar. Então o candidato ele pode botar recurso próprio da pessoa É. física para a pessoa jurídica? Pode também. Também é 10%, mas não do imposto de renda, e sim do limite de gastos. Então, por exemplo, aqui em Teresina ele tem um limite de gastos, Altos é outro limite de gastos, José de Esse, Freitas é outro limite de gastos, Parnaíba é outro limite. Cada município ele tem um limite de gastos diferente. esse limite, ele é geral? Sim. Ele é definido pela Justiça Eleitoral anualmente até dia 20 de julho. Já aconteceu, a gente já tem esses números, tá? Ah, então, no caso, por exemplo, Teresina, né? Tem o limite geral. Quando é atingido, Aí, aí não pode mais? o que acontece? Existem algumas penalidades, né? Então, o candidato a, a prefeito de Teresina é algo em torno de 3 milhões e 200 mil para primeiro turno, tá? Então, significa que o autofinanciamento, o candidato a prefeito, ele pode se financiar em 320 mil reais, ok? Desde que ele Certo. comprove a origem de recurso. Tá? Não é só simplesmente do nada aparecer o dinheiro, né? Ele Uhum. tem que ter um lastro passado, mostrando que ele teve uma evolução patrimonial e que ele tem esse Tem que dinheiro. comprovar. Isso, certo? Mas ele pode botar até 320 mil. Se ele estoura esse limite, ele vai pagar uma multa. E se ele estoura os 3 milhões e 200 mil, ele vai pagar a multa de 100%. Então vamos fazer um cálculozinho bobo aqui. É 3 milhões e 200, o cara gastou 3 milhões e 210 mil. Ele estourou 10 mil. Ele vai pagar uma multa de 10 mil. Sim. Ah, Do que excedeu, no do que caso. excedeu. Sim. 100%. Guilherme, Uhum. 100% não é muito? Considerando a legislação anterior, é pouco. Porque antigamente era multa que ia de 1 a 5 vezes o valor que excedia.
significa que ele era de 100% a 500%. Uhum, Então, na verdade, ele fez foi regredir essa limitação, né? uhum. Essa penalidade, vamos dizer assim. Tá Sim. bom? Guilherme, quais são os tipos de despesas que deve ser informado na Nós temos prestação de um, contas? nós temos um rol de várias despesas. O que, que é obrigatório ter? Contador e advogado. E esse contador e advogado, ele não entra no limite de gastos. Por quê? Paridade de armas. Para que o candidato consiga se defender e consiga prestar contas com qualidade. Ah, eu não vou Uhum. contratar um bom profissional, porque o bom profissional ele é caro, e aí eu vou pagar baratinho para um outro profissional que vai fazer, infelizmente, vai fazer de qualquer forma, né? Da forma como a legislação foi imposta, você pode contratar um bom profissional, pode exceder o limite de gastos, por quê? Porque esse contador e esse advogado, ele não computa dentro desse Então, limite que foi mesmo, definido. mesmo excedendo, não vai ter multa. Não vai ter problema, tá Ah, certo? Aí, legal. nós temos contador e advogado, nós temos contratação de veículos, nós temos pessoal, a militância, né, a mobilização, que é o pessoal que vai para campo, que vai distribuir uma bandeira, que vai colar um adesivo, vai botar uma praguinha, vai colar um adesivo num carro, vai colocar o cartaz, enfim, é aquela atividade de mobilização, de militância, né? Sim. Nós temos combustível, nós temos material gráfico, nós temos locação de comitê, eventos de promoção de candidatura, um comício, por exemplo, uma carreata, né? Uhum. Então existe aí um rol de mais de 30 atividades que podem ser realizadas na campanha, tá? O que não pode é gerar algum tipo de benefício para o eleitor. Então, Sim, se for caracterizado que aquele gasto de campanha gerou algum tipo de benefício para o eleitor, isso é considerado compra de voto, que é o sim. que não é Tem permitido. uma vantagem ali, né? O que não pode. Por exemplo, lanches, né? Eventos com música, brindes, né? Nada disso pode Não mais. pode. Na sua opinião, Guilherme, qual foi a mudança mais significativa que teve em relação à última eleição, né? Em relação às regras? A principal foi essa do Pix, porque agora vai facilitar para todo mundo, né? O Uhum. cara consegue arrecadar mais, porque antigamente tinha a limitação de que somente a chave CPF. E nem todo mundo usa a chave CPF por questão de segurança. Sim. Então você vai passar a sua chave, a sua chave Pix para alguém, né? Para que ele faça um Pix para você, você não quer dar seu CPF, né? E Uhum. hoje, por ser qualquer chave, você pode usar chaves aleatórias, por exemplo, entendeu? Sim, Para fazer a sim. doação. Então, Entendi. para efeito de prestação de contas, é isso. Fora a questão de legislação, existe questão de jurisprudência. O que é jurisprudência? É um entendimento predominante. Lembra que eu falei lá no comecinho que a prestação de conta ela é judicial? Sim. Então a gente presta contas, se vira um processo, o advogado ele é colocado dentro desse processo para fazer as defesas, tá certo? E aí existe os entendimentos dos tribunais, né? Então já existe um entendimento, por exemplo, né? E aí é mudança não na legislação, mas na mudança de fazer prestação de contas, Sim. né? Então existe uma mudança de entendimento dizendo que eu tirar uma nota fiscal de combustível já não é mais suficiente, certo? Eu tenho que Uhum. apresentar um cupom fiscal. Então eu fiz um relatório semanal dizendo que eu tive 5 veículos, esses veículos foram cadastrados na campanha Essa aí é a parte mais técnica, né? No e caso, porque depende do caso, né? Não, não existe uma regra assim que deve ser mas seguida. qual é o grande lance na campanha passada de 2022? A gente apresentou a documentação que a legislação exigia e o corpo técnico de julgamento disse que não era suficiente, mesmo que a resolução estivesse lá dizendo que a documentação fiscal era a documentação hábil. Então, o que, que muda para nós que fazemos prestação de contas? Um excesso de zelo e cuidado em comprovar de fato a despesa. Uhum. Então, como é que o Guilherme comprova que fez prestação de conta de campanha? Eu faço um relatório. Faço Sim. um relatório dizendo que eu enviei X, relatório de 72 horas, que eu enviei a prestação de conta parcial, que eu enviei a Além dos prestação de conta comprovantes, né? final. Coloco lá dentro toda a documentação que foi escaneada, coloco um rol de todos os lançamentos que foram feitos no sistema, estou comprovando que eu executei meu trabalho. Como é que eu comprovo uma despesa com santinho, com material gráfico? Ah, só de ter a nota fiscal comprova, de fato, que aquele material gráfico foi preparado? Uhum.
Não né? comprova. Mas se eu tirar uma foto do material gráfico e colocar junto com a nota fiscal, eu estou comprovando. Ah, é a prova, no caso, né? É Tá a mostrando o que fez, né? Isso, entendeu? Então, o cuidado hoje do profissional, além de conhecer a legislação, é conhecer o entendimento predominante dos tribunais nas análises das contas. Vai mais algo além. Acho que o grande trabalho de quem faz esse tipo de trabalho é, assim, fazer as coisas certinhas com bastante, o que puder colocar em relação a provas, né, mesmo, Notas para não explicativas. gerar, assim, porque acredito que há, por conta dos tribunais que julgam, né, uma suspeição muito grande, né, porque, por exemplo, e é até outra pergunta que eu vou fazer aqui, tem candidatos que declaram o seu patrimônio e assim, há uma suspeição de que não é aquilo que ele está declarando. Em relação às eleições, né? O que, que pode acontecer se o candidato não declara o que realmente é de fato dele? Então, em relação a patrimônio, nós temos duas observações. Uma, referente ao registro de candidatura. Lá no registro é obrigatório que se informe os bens do candidato, para que ao final do mandato, caso ele seja eleito, Uhum, se faça uma nova apuração. Houve uma majoração desse patrimônio em desconformidade com o salário que ele recebia como gestor, como vereador, enfim. Essa é uma questão. Para efeito de prestação de contas, o, os bens declarados ele é importante porque existe na resolução uma limitação de que o candidato ele só pode utilizar aquilo que já integra o patrimônio dele antes do registro de candidatura. uhum. Vou dar um exemplo. Eu tenho um carro, ele não está na minha declaração de imposto de renda, mas eu adquiri no curso do ano de 2024. Ele não vai estar no imposto de renda, mas eu posso botar isso dentro da declaração de bens, tá certo? E eu Sim, posso usar isso durante a campanha. Agora, se eu adquirir um carro depois do registro de candidatura, ainda que eu comprove a propriedade, ele não pode ser não utilizado na pode. campanha. Então, Tem que ser antes. é a regra que vigora. Então, normalmente, quando a gente vai orientar registro de candidatura, eu peço, inclusive, que o candidato coloque os saldos bancários. Sim. Olha, eu tenho um X na conta corrente, eu tenho Y em aplicações, ações e etc. Tá? Por quê? Porque se eu precisar irrigar a campanha dele com autofinanciamento, ele tem o lastro e a comprovação de onde veio o dinheiro. Sim. Certo? É, Então isso é importante. é até a próxima pergunta que eu vou fazer para você, porque assim, o candidato ele tem que ser transparente com você, né? Sim. E o que eu quero lhe perguntar agora é quais são os erros mais comuns, e eu tenho certeza que esse é um dos erros, da pessoa não falar, olha, eu tenho um dinheiro ali, e quando vai falar, pode ter usado, né, e não pode. Então, quais são os erros mais comuns que eles cometem, assim, no período de campanha? A Que pode gente. prejudicar a prestação de contas, né? Pronto, a primeira coisa. Existe um relatório financeiro de 72 horas. Então a gente pede que haja uma conferência e uma conciliação bancária diária. Por quê? Porque caiu o dinheiro na conta, obrigatoriamente a Justiça Eleitoral pede que a gente notifique, envie uma informação para a Justiça Eleitoral, tá? Uhum. O não envio de um relatório financeiro de 72 horas, ele não implica num grande problema. O problema é que se você teve muita arrecadação e você deixou de dar essa informação de forma tempestiva, você pecou com a transparência. E se você pecou com a transparência, a Justiça Eleitoral pode dizer que você não prestou contas, né? Uhum. Então, dar informações incompletas, não identificar o doador, ou dar uma informação errada, ou ter uma origem de recursos não identificada. Por exemplo, a pessoa depositou o dinheiro na conta, não fez a identificação do CPF, a gente não tem como adivinhar, Sim. eu não tenho como saber de onde veio o dinheiro, Uhum. e o candidato usou sem querer, ou usou, enfim, é uma origem, recursos de origem não identificada, isso dá desaprovação de contas. Sim. Existem as fontes vedadas, que são origens de recursos que a gente não pode usar na campanha. Então, pessoa jurídica não pode doar, recursos de origem estrangeira não pode doar, permissionário do serviço público também não pode doar. Então, taxista, aquele cara que tem a banca de revista ali na praça Sim. pública, o cara que tem uma banca lá no mercado municipal. E existe uma outra regra, que aí não está na resolução, mas por anos de experiência, a gente observa que sempre dá problema é a utilização de recursos de beneficiários
benefícios do governo. Sim. Um Bolsa Família, um auxílio defeso. Então o cara recebe um benefício e vai doar para um candidato. Hum. Então é uma coisa, no Já é mínimo, pouco, né? já é no mínimo estranho, né? Eu, Sim, eu, eu sim. gosto de brincar quando a gente está fazendo as palestras, Uhum. eventos, né? Que o Bolsa Família é pouquinho, não dá para comprar uma calça de R$ 300, né? Então, E é por importante doar? aqui a gente deixar claro, né, que não existe uma vedação, Uhum. tá? Entretanto, é muito estranho uma pessoa que recebe um benefício social fazer uma doação para um candidato. É. Então, esses são os cuidados básicos, né? Então, fazer conciliação bancária diária, verificar se aquela empresa que você contratou para prestar algum tipo de serviço, se ela tem lá a regularidade fiscal dela, Uhum. né? Por quê? Porque eu não vou pagar um dinheiro público para uma empresa que está irregular, que está devendo imposto. Sim. São questões básicas, né? E, sempre que possível, comprovar o gasto efetivo, né? Então, vamos, Sim. vamos dar um exemplozinho aqui básico. Eu Hum. contratei um jingle, Sim. certo? Aí, eu contratei o jingle do Seu João. Como que eu comprovo que esse Seu João faz jingle? Ah, eu botei lá no PJE, no processo judicial eletrônico, eu coloquei lá o jingle lá dentro. Mas quem comprova que aquele cara que foi quem fez aquele jingle? Então, ó, a gente vai ter que entrar na rede social do Seu João, tirar Uhum. um print lá da tela dele mostrando que ele é músico, por exemplo. Sim. Então, são Mas esses. mesmo sem a emissão da nota fiscal? Não, aí ele vai ter a nota fiscal. Ah, porque o que acontece muito hoje, e eu já vi, hein, na prática, tem muita gente que faz esse tipo de material e nem a pessoa que está fazendo se toca, né, que tem que emitir um documento fiscal. Sim, Aí, sim. às vezes, o candidato contrata um material desse, recebe, já paga, né, e quando vai pedir a nota fiscal, o fornecedor, não, eu não emito nota. E aí, como é que fica? A minha prática é a inversa. Eu só pago depois da nota fiscal. Pois é, e é o correto, né? Você emite a nota e depois você paga. Infelizmente, Entendeu? infelizmente, né, existe uma prática aí do pessoal, falta de controle, enfim, né? Uma Uhum. pressa em pagar para resolver o problema do fornecedor. Isso não é legal, tá? Não é ansiedade demais. Às vezes Talvez seja isso, né? é, A gente não pode julgar aqui quais são os motivos de cada gestor, que vamos dizer acaba assim, né? atropelando, né? Mas um cuidado que a gente tem que ter é que, muito provavelmente, a maior parte dos candidatos serão financiados com recurso público. Uhum. Então, a lupa da Justiça Eleitoral sobre o recurso do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele é bem maior. Então, a gente viu em campanhas anteriores, 2022, por exemplo, que já foi um recorde na época, né? Que eles Sim. fizeram uma análise mais superficial em relação aos outros recursos, que são de pessoa física e de próprio candidato, e os questionamentos se fixaram muito mais naqueles de Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Entendi. Então, para não cometerem esses erros, né? A principal dica é avisar antes o contador, né? Olha, eu tô querendo fazer isso, pode, que aí o contador vai orientar da melhor forma, não é isso? Justamente. Como é minha prática, né? Aí fica a dica para os colegas que querem atuar na área, né? Eu faço um treinamento prévio com o pessoal da campanha, explico, geral, em forma geral, porque se eu entrar em todos os detalhes, eles não vão absorver. Então eu falo de forma geral, o que que pode, o que que não pode, Uhum. o que que eu preciso de informação, quais os cuidados, né? Existe a função, além do contador e do advogado, existe a pessoa do administrador financeiro de campanha. Então o candidato ele tem que estar atrás do voto. É. Do dia 16 de agosto até dia 6 de outubro, ele tem que estar em campo. E ele Tem que não. estar tem que estar em campo, ele não tem que se preocupar com questões administrativas, né? Isso, essa parte burocrática de abrir conta, fechar conta, emite extrato, manda comprovante, tira nota fiscal, comprova o que foi feito o serviço. Isso vai ser feito pelo administrador financeiro. É uma pessoa de confiança do candidato e vai estar em link direto com o contador para que a gente, por meio de orientação e consultoria diária, Sim. né? Eu tenho diversos grupos do WhatsApp aqui, né? Cada um com seu candidato, porque cada candidato tem sua especificidade, cada um tem uma estratégia de campanha e eu não posso dar a estratégia de um para o outro, Sim. né? Aí Então, a gente entregar o tem. ouro pro outro, né? Então, normalmente a gente tem um grupo de É. WhatsApp para cada candidato. E aí, Uhum. lá dentro, a gente trata as questões No caso, administrativas financeiras. no caso, você dá o treinamento, né, para a equipe do candidato e Eu dou orienta, eu né? dou os modelos de documentos, modelo de contrato, Sim. modelo de declaração, modelo de termo, né? Aditivo, de extrato, recibo eleitoral. Tudo isso é feito pela contabilidade. Olha aí. Então, o Guilherme aqui, ele dá toda a consultoria, né, além de ministrar cursos também, né? Fala um pouco aí sobre
seus Esse, treinamentos aí. esse ano a gente fez uma coisa diferente, né? Além dos cursos que a gente já ministrava naturalmente para OAB, para Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Federal de Contabilidade, esse ano a gente lançou 2 cursos. Nós fizemos o primeiro, que era um curso mais de teoria, legislação, o que Uhum. pode, o que não pode, que é o que a gente está discutindo aqui. Sim. A gente chamou de imersão em contabilidade eleitoral, certo? E depois, pela necessidade dos próprios participantes desse primeiro curso da imersão, a gente lançou o Masterclass, que é uma proposta diferente, que eu não conheço no Brasil. Uhum. Então, o que a gente fez? A gente abriu, né, como o Guilherme faz a contabilidade eleitoral. Então, eu disponibilizei todo o nosso material, a gente mostrou o planejamento, a gente foi do planejamento de campanha até o envio de prestação de contas. Então, os colegas que participaram conosco, né, desse curso, a gente fez o passo a passo da vitória e da aprovação de contas, né? São muitos contadores, inclusive, né? A gente está na segunda turma do Masterclass, inclusive dia 20 não, dia 10 amanhã, Uhum. eu não sei que dia que vai pro ar, né? Mas Uhum. dia 10 a Dia gente, 10 de de agosto. agosto, dia 10 de Uhum. Vai agosto, pro ar. a gente tem uma nova turma de 8 às 18 com certificação, Mas né? vão ter próximas também, né? Provavelmente vão Outros. ter próximas. Você tem algum curso online desses conteúdos? O Ou... online ainda não. Tem uma previsão, eu vou dar o spoiler aqui, né? Ah, A me gente diga. vai ministrar um curso para uma plataforma a nível nacional, mas eu vou publicar isso nas nossas redes sociais. Então, quem quiser, depois entra lá no @guilguimarães, Sim, vai estar aparecendo aqui embaixo. para poder dar uma olhadinha lá, que assim que sair o virtual, que a gente vai falar de legislação, é um curso Uhum. que vai abranger, né, todo o conteúdo que fala sobre contabilidade em eleições. A gente vai abordar nesse curso. Serão 4 dias, período de noite, ao vivo, mas também ficará disponível para quem Ficará gravado. adquirir para assistir posteriormente, dentro da sua disponibilidade de tempo, né? É. E Guilherme, você pode contar conosco aqui da Certip, né? Aqui nós temos vários contadores que são parceiros, que podem estar consumindo esse seu conteúdo, como você falou que a imersão, né? O primeiro O foi imersão, o Masterclass. segundo masterclass. Pronto, é inédito, né? Não tem no Brasil ainda. Então, e você, contador que tá vendo esse vídeo, pode ficar tranquilo que quando ele lançar, ele vai mostrar aqui pra gente e nós vamos compartilhar, né? Então, Obrigado pelo espaço. é um material muito bom, né? Que, como é inédito, né? É, Não tem em outro lugar. E aqui no Piauí, nós vamos estar aí te ajudando a compartilhar esse conteúdo. eu agradeço pelo espaço. Eu queria deixar claro aqui, né, que a gente já vem contribuindo com o Uhum, tema há bastante tempo, né? sim. Nós estamos na Comissão de Contabilidade Eleitoral do Conselho Federal de Contabilidade, tá? Fazemos parte da comissão. Sobre, sobre minha participação, nós já temos 3 livros publicados, vai já sair agora de 2024, né? Publicados pelo Conselho Federal. E a grande novidade, já deixar aqui mais um spoiler, né? É que a comissão está escrevendo a norma brasileira de contabilidade aplicada a partido político e eleições, né? Uhum. Então, isso já está em trâmite dentro da Câmara Técnica do Conselho Federal de Contabilidade e acreditamos que até o final do ano a gente está com isso aprovado. Não vai valer para a eleição 2024, mas Mas a vai próxima, valer né? para 2025, partido político, e 2026, eleições gerais, né? Para presidente, deputado estadual, federal, senador e etc. Uhum. Legal. Então, para finalizarmos aqui, Guilherme, muito conteúdo É aí. muita coisa. Então, você que é candidato aí, vamos fazer as coisas e avisar antes, viu? E se precisar da consultoria, nosso amigo tá aqui. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem final, né, para quem vai começar aí a correria a partir do dia 16 de agosto agora. O que que você tem a deixar aí de dicas, né? Fique à vontade. Dizer que já começou, Já né? começou, né? Que a partir das convenções, Não pode é pedir voto ainda, né? a partir das convenções existe o registro de candidatura, que se libera o CNPJ, e a partir do CNPJ o contador contido começa a ajudar o candidato a abrir as contas, e aí já começam arrecadações e aplicações de recursos. O pedido de voto expresso só a partir do dia 16. 16. Mas essa parte administrativa de planejamento, organização, ela já deve estar acontecendo, né? Então, procure se especializar, conhecer, ler a legislação, procure os cursos, participar dos eventos do TRE, do CRC, Piauí, CFC, né? E de outros que possivelmente tenham aí no mercado, seja público ou privado, como o nosso, inclusive, né? Então, a ideia é
Não entre no mercado, que é muito bom, tem muita oportunidade, não é só durante o período de eleição, mas não entrem despreparados. Porque entrar despreparado é, Não passa confiança, né? Não. é fatal para Tá. você e para o E seu para o seu candidato, candidato, né? né? É fatal para o candidato porque ele vai ter problemas com a justiça eleitoral e é fatal para você. Por quê? Porque para você construir um nome demora, mas para você destruir o nome basta você cometer um erro. É, Então, para subir é rápido. entrem Demora. seguros, entrem seguros de que você pode efetivamente ajudar o seu candidato, o seu cliente, tá bom? Sim. Essa é a dica que eu deixo, né? Para que todos os profissionais que queiram entrar na área, né? Tem um mercado aí em expansão e a gente espera que os profissionais realmente se doem nesse momento. Pronto. E o homem só tem 20 anos de experiência, viu? Na luta, ó, cabelo branco. Bom, gente, esse foi mais um episódio aqui com esse tema inédito, né? Foi um prazer ter aqui o Guilherme. Você pode estar acompanhando o Guilherme nas redes sociais, o arroba dele tá aparecendo aqui embaixo. Também tem o PodCert, né? Que é um quadro aqui na nossa empresa Certip, Certificado Digital. E nós lhe aguardamos para o próximo conteúdo.